dia, amado telespectador, mais um programa Despertai para Cristo. Nesta manhã, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quero agradecer o prestígio que você tem nos concedido, assistindo diariamente este programa. Mas convido a você, prezado telespectador, a pegar sua Bíblia e ler junto comigo uma passagem que está relatada no livro de São Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante. Você, por gentileza, pegue a sua Bíblia e leiamos juntos. Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante. Leiamos a palavra. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldado às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém. Meu prezado amigo, este relato conta a história de um homem, um centurião romano, um homem de importância, de projeção, porque ele, sob seus cuidados e sob a sua liderança, quase 5.000 homens, do qual era composto uma legião. E uma legião tinha um centurião que tomava conta. Então este homem era um homem de autoridade, um homem de poder. Mas a palavra de Deus diz que ele achegou-se diante de Deus, de Jesus, melhor dizendo, e numa atitude de humildade, implorando, disse: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Nós podemos analisar aqui, meu amigo telespectador, que aquele homem, apesar de ser um homem de posição social, e com isso deveria ser abastado financeiramente, mas ele não deu valor, não valorizou aquela posição e aquela sua situação financeira que ele tinha, que ele gozava. Ele desfrutava de prestígio social, creio que político também, e financeiramente abastado. Mas ele, sabedor que Jesus estava a entrar em Cafarnaum, ele dirigiu-se a Jesus. Ele saiu ao encontro do Senhor Jesus. E ele já foi implorando, numa atitude já de humildade. Ele desceu daquele
cavalo de pose, desceu daquele cavalo que muitos têm ainda permanecido montado, da soberba, do orgulho, da vaidade. E a palavra de Deus diz que ele aproximou-se, como eu já disse e repito, porque isso é importante para você, meu querido telespectador. Ele implorando. Porque é importante, e Deus vê isso, quando alguém valoriza Ele mais do que as outras coisas. E é bíblico buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, que é Jesus, e o mais vos será acrescentado. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu creio que no íntimo do seu coração houve um despertar naquele homem, naquele centurião. Ele sentiu que aquele Jesus era diferente. Ele sentiu que aquele homem, Jesus, o Filho de Deus, poderia ser a solução do seu problema. Que ele, apesar de ter posição, dinheiro, não podia resolver o seu problema. Então, encontramos aqui alguns tópicos interessantes. Primeiro, é reconhecimento. Primeiro, melhor dizendo, determinação. Primeiro, o centurião determinou-se em ir atrás de Jesus. Ter um encontro com Jesus. É uma determinação. Talvez você, meu querido telespectador, ainda não teve essa iniciativa que o centurião teve. Eu não sei se você é rico, se você é abastado, se você tem posição social. Eu não sei se você tem um problema em casa, um criado, ou um filho, ou a esposa, ou um amigo, ou um parente que esteja com algum problema, doente, ou fisicamente, ou até um problema de amargura, um problema interior. Mas o que é importante é que o centurião determinou-se a buscar a Jesus. Muita gente tem buscado soluções para os seus problemas em outros locais, aonde não pode achar Deus, aonde não vai ter solução. Mas a Bíblia diz que o centurião, aquele homem importante, ele buscou a Jesus, determinou-se, e já foi em uma atitude de reverência. Ele não foi orgulhoso, como muitos são, que querem ter solução para os seus problemas, mas ao invés de se dirigirem com humildade, com respeito, com reverência que Deus merece, eles não buscam dessa forma. Eles não valorizam a Deus como deve Deus ser valorizado. Mas o centurião não. Determinou-se, humilhou-se, que foi implorando. E a Bíblia diz mais que ele reverenciou Deus ainda, reverenciou a Jesus, o Filho de Deus, já o chamando de Senhor. E eu me lembro agora que isso aconteceu parecido com Saulo, que quando vinha na biga, correndo no caminho de Damasco, ele vinha com um documento, e naquele documento ele era autorizado pelo imperador para perseguir os adeptos, os discípulos de Cristo, os cristãos verdadeiros. Que os cristãos, eu quero até abrir um parênteses, cristão é aquele que obedece a Cristo. Cristão é esse, nascido de novo, da água e do Espírito, que tem prazer em obedecer a Deus. Porque Jesus diz, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Mas eu fecho o parênteses aqui. Então Saulo ia naquela biga, naquela carruagem, com aquele documento, aquele papiro, aquele pergaminho em suas mãos, com autorização para perseguir, encarcerar e, se fosse necessário, até matar.
aqueles homens que serviam a Cristo verdadeiramente, em espírito e verdade. Mas quando ele vinha naquela sua ida a Damasco, no caminho, um raio da santidade de Deus, porque era pleno meio-dia, o sol a pino, acredita-se, mas dali destacou-se uma luz maior do que a luz do raio do sol. E nós cremos que foi um raio da glória de Deus, um raio da santidade de Deus, que desceu dos céus e sobressaiu-se do esplendor do sol. Nós cremos. E ali o cavalo assustou-se e Paulo caiu ao chão. E ali já simbolizava a queda do homem, que o homem tem que descer para subir. É preciso descer para subir. Até, abrindo um parênteses, os astronautas subiram e disseram que não viram a Deus. Por quê? Porque para ver a Deus não é subindo, é descendo. Eu desci para poder ter hoje conhecimento com Deus, ter esse envolvimento com Deus. Eu desci, é só descendo. Então Paulo desceu, Saulo desceu, caiu ao chão, ficou cego ali no chão, na poeira, voltou ao que era, que a Bíblia diz. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, diz que o homem veio do pó e ao pó voltará. Então aquilo simbolizava o quê? O homem voltando às suas origens. Pó. O homem só é quando Deus é nele. Então Saulo precisava dessa lição. Deus derrubou, ele caiu na terra. Foi coberto de poeira. Foi ali a sua visão cessou. E ele imediatamente, ou até assim, inconscientemente, ele disse: Senhor, quem és tu? Ele teve a mesma atitude de reverência que o centurião tem aqui nessa passagem. Senhor. Então já foi uma determinação, uma busca. Ele valorizou aquele momento. Meu querido telespectador, você precisa valorizar esses momentos televisivos, esse programa Despertar para Cristo, uma oportunidade rara. Não sabemos até quando vamos ter essa oportunidade de anunciar o Evangelho. A Bíblia diz que haverá tempos que buscarão e não encontrarão. Terão fome e sede da palavra de Deus, buscarão e não encontrarão. Então, uma rica oportunidade. Valorize como Saulo valorizou. Valorize como o centurião valorizou aquela rica oportunidade. Jesus hoje está chegando no seu lar. Jesus hoje está entrando no seu lar. Como Zaqueu. Hoje convém-me posar na tua casa, porque também tu és filho de Abraão. Então, meu amado, valorize como Saulo valorizou e disse: Senhor, quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E abrindo até um parênteses, é interessante como nós somos cuidados, guardados por Deus, por Jesus. Quem persegue a mim e aos cristãos autênticos, verdadeiros, persegue a Jesus. Então, eu estou tranquilo. Os cristãos autênticos, verdadeiros no mundo inteiro são tranquilos. Conhecem a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, nós não nos preocupamos, porque temos Jesus para nos guardar. Isso é só um parêntese que eu abri para você, meu querido telespectador. Mas vamos voltar à valorização que o centurião fez. Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Ele já conduziu-se, aproximou-se corretamente. Senhor. A maioria das pessoas não se aproxima de Deus assim. A maioria das pessoas não valoriza Deus assim.
Mas o centurião, rico, posição, homem de ordem, como ele diz mais na frente, nos versículos posteriores. Mas ele teve aquela vontade, aquela determinação. Aleluia. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas diz somente uma palavra e o meu criado ficará são. Como é belo essa expressão. O centurião, mais uma vez, valorizou, dirigiu-se corretamente, com reverência, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores Jesus, dizendo: Senhor, eu não sou digno. Ele reconheceu que ali diante dele estava um homem especial. Ali diante dele estava o Filho de Deus. Ali diante dele estava a autoridade máxima do universo, suprema, soberano. Aquele por quem tudo foi feito, por ele, para ele. E sem ele, nada do que existe, existiria. Eu creio. O centurião romano olhou por esse ângulo, por essa visão, e valorizou como Jesus tem que ser valorizado. Aleluia. Não sou digno de receber-te sob o meu teto. Olha que humildade e que compreensão, que profundidade. O centurião falou: eu não sou digno, Jesus. Quer dizer, ele reconheceu o seu estado de pecador. Eu creio que Jesus, a santidade, o envolvimento, a presença do Senhor Jesus ali com ele, na hora, o Espírito Santo tocou no centurião romano e ele convenceu-se do pecado, que é um dos trabalhos do Espírito Santo. Convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele, na hora, convenceu-se. Você, meu amado telespectador, você precisa ter um encontro com Jesus nesta manhã. Convencer-se da sua necessidade de ser perdoado. Você precisa saber que é pecador e precisa ser perdoado. E só quem pode perdoar pecado é Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Está escrito na palavra de Deus. Não sou digno. Ele reconheceu que era pecador. Mas ele disse: diz somente uma palavra, Senhor, e o meu criado ficará são, sadio. Quer dizer, ele creu. Ele fez tudo direitinho. Ele deu passo a passo diante de Deus, diante de Jesus. Ele ali reconheceu a plenitude do homem, Jesus, mas a plenitude de Deus naquele homem. Porque em Jesus estava ali acoplada duas naturezas, humana e divina. Você precisa reconhecer isso. Você precisa valorizar isso. Que Jesus veio como homem, mas também Deus. E para concluir, o centurião disse: eu sou homem de autoridade, dou as minhas ordens. Digo a este: vai, fica. Vem. Faz isto, ele faz. Então, ele reconheceu a autoridade suprema, máxima de Jesus Cristo. Ele ali fez uma entrega, se entregou, abriu-se a uma necessidade, meu amado telespectador, de você abrir-se para Jesus nesta manhã, como os reis magos fizeram. Quando eles chegaram lá, que viram o menino, eles abriram dos seus cofres e ali estava ouro, incenso e mirra. Estava ali espírito, alma e corpo. Nesta manhã, eu vou orar por você, para que você possa abrir dos seus tesouros
seus cofres e você derramasse perante Jesus e entregar o seu ouro, que é o seu espírito, a sua alma, que é o incenso, e o seu corpo, que é a mirra, como os reis magos prostraram-se diante do menino Jesus e se entregaram totalmente. Querido Deus, Pai da glória de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Pai Santo, Pai querido, maravilhoso és Tu. Sim, Senhor, neste momento nós te pedimos no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que o Senhor possa operar uma transformação nestas vidas que estão agora assistindo este programa Despertai para Cristo. Que eles possam, Senhor, ter o seu entendimento ser aberto e ele poder conhecer, entender, compreender a profundidade, a dimensão, a largura e a altura do Teu amor por eles, para que assim eles possam ser alcançados pela Tua infinita misericórdia, para que assim eles possam reconhecer, como o centurião reconheceu, como Saulo reconheceu em Ti, Jesus, a autoridade máxima, suprema, soberana, aquele que tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que existiria. Senhor, que Ele possam receber a salvação, que eles possam ser curados de suas enfermidades, libertos de suas angústias, de suas amarguras, que eles possam chegar-se diante de Ti e serem alcançados, perdoados e terem seus nomes escritos no livro da vida. Aquele livro que estão escritos os nomes de todos que vão morar no céu. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos. Amém. A mulher que há tantos anos sofria